Tudo bem, pessoal? Vamos trabalhar? Eu vou falar hoje sobre o debate hard working de maneira bem didática, né? Esse é um tema complexo que tem especialistas altamente qualificados. Eu vou aqui mais tentar esclarecer as dúvidas de leitura, né? De alguém que esteja estudando esse debate de maneira inicial. Talvez eu faça outros vídeos sobre isso. Hoje eu vou partir de uma questão que foi posta pelos meus alunos, né? Que é a questão, bom, professor, será que o Dworkin, no fundo, não aceita a tese da discricionalidade quando ele reconhece que é possível decidir com base em princípios? Ele não está dizendo que o juiz de fato tem um espaço para decidir. Isso não significa que ele aceitou a tese da discricionalidade. Vamos situar melhor essa questão, vamos organizar melhor essa questão a partir de uma leitura do próprio debate, né? Então, de forma bem simples, né? No meu modo de ver, e também acho que da literatura mais recente, o debate, claro, ele ocorre em duas fases, né, pelo menos, ou três, tem três momentos importantes. O momento do modelo de regras, né, que faz as críticas ao Hart. O Hart nunca respondeu em vida, né, mas várias pessoas reagiram ao que o Dworkin escreveu, vários artigos foram escritos, e depois ele reformula, eu acho, o modo de criticar o positivismo jurídico no Império do Direito. Eu não vou falar disso hoje, não vou falar do Império do Direito. E tem um terceiro momento que é o pós-fácil, né? Em que o Hart, então, ele é publicado póstumamente, em que o Hart aí endereça algumas das críticas. Então esse é o material com que se tem que trabalhar basicamente, pelo menos o texto modelo de regras, os textos do Hart, separação entre direito moral, né, e o conceito de direito, depois o pós-fácil, o Império do Direito, e os textos dos críticos, né? Aí vocês têm que procurar na bibliografia, não vou ficar citando aqui qual é a bibliografia específica. O texto do Scott Shapiro, que organiza o debate, traz esse material todo organizado, né? Se vocês procurarem Scott Shapiro, ele organiza esse material, né? E, de uma certa maneira, quer dizer, o que está em jogo aqui, né, o que está em jogo no debate, no meu modo de entender, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre segurança jurídica, é a questão, a gente pode dizer que é a questão da segurança jurídica, porque no fundo o que está em jogo é saber se o direito ele pode ser determinado simplesmente por conteúdos, vamos dizer assim, que derivam de, de uma série de fatos sociais, né? Ou de uma série de regras reconhecidas por uma sociedade como capazes de produzir norma jurídica, né? Ou se os critérios para definir o que é direito também dependem de alguma avaliação de moralidade, né? Por que essa discussão é importante, né? Porque vejam, se eu disser o seguinte, olha, eu consigo identificar o que é o direito simplesmente identificando as regras que vêm de uma fonte reconhecida, e eu descrevo o direito, olha, existem essas e essas e essas regras, e com isso eu consigo resolver os casos concretos, né? O que eu estou dizendo, olha, basta uma verificação quanto enfim, a determinados fatos e que reconhecem, né, um certo procedimento como legítimo para a produção de regras para dizer o que é direito e para resolver os conflitos sociais, né? Mas o que o Dworkin está dizendo em vários momentos é que, veja, para resolver os casos, para resolver os conflitos, né, eu preciso mais do que isso, eu preciso também de considerações em sentido moral. E essas considerações em sentido moral, né, aí é o que eu escrevi no meu artigo, acabam comprometendo a segurança jurídica, né, porque você abre espaço para uma escolha, né, para uma escolha do juiz, né, para uma escolha entre várias alternativas, né, e uma escolha determinada não por um conjunto de textos normativos reconhecidos por certas práticas sociais, mas por uma avaliação que não tem como escapar de ser subjetiva do juiz. Então, se o direito ele é, digamos assim, se ele é determinado, eu estou olhando aqui as minhas anotações, né? Se ele consegue ser determinado, se eu consigo dizer o que é o direito, simplesmente com base em certos fatos sociais, o fato de que a sociedade reconhece que certas autoridades têm poder para produzir regras, eu consigo ter segurança jurídica, né? Porque eu consigo saber quais são as regras e quais são as decisões que eu vou tomar. Agora, se eu abro espaço para considerações morais ou para considerações éticas, mesmo que seja dentro do ordenamento jurídico, mesmo numa versão do positivismo inclusivo, enfim, depois a gente vai ver isso eventualmente em outro vídeo, não vou falar disso hoje, né? Mesmo assim, né, se eu tiver a possibilidade de que haja essas considerações morais dentro do campo jurídico, eu estou reabrindo a questão da segurança jurídica, né? Então,
Em suma, o debate é sobre se o direito pode ser determinado, se eu consigo dizer o direito só com base na verificação de que certas regras foram produzidas por um procedimento adequado, ou se eu preciso, além disso, para dizer o direito, de alguma consideração em sentido moral. Então esse problema permanece no debate, né? Ele permanece no debate, e aí, vamos dizer assim, na primeira fase, né, no primeiro momento em que esse debate ocorre, o Dworkin faz uma caracterização do positivismo que está assentada em 3 teses, né? A tese do pedigree, a tese do modelo de regras e a tese da obrigação, que na verdade tem muito a ver com a tese do pedigree, né? Que é o seguinte, quer dizer, o direito... Então, quer dizer, o Dworkin diz, né, que para um positivista o direito só existe, né? Eu vou ler aqui o que eu anotei, quando há regras que distinguem direito de não direito, né? Que determinam como o direito deve ser formado, como ele deve ser desenvolvido, e essas regras, então, organizam a produção do direito. Então, só existe direito quando existem essas normas, né? Que determinam como é que deve ser o pedigree, né? Como é que deve ser a origem e a produção do direito. E aí eu sei que se uma norma passar por esse procedimento, se uma norma for produzida dessa maneira, se ela tiver um bom pedigree, né? Se ela tiver uma boa origem, ela é jurídica. Se ela não tiver uma boa origem, ela não é jurídica. E o Dworkin está dizendo mais aqui, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, essas regras de pedigree, essas regras de procedimento para criar o direito, elas não podem estabelecer critérios morais. Porque se elas estabelecerem critérios morais, né, de uma certa maneira, elas vão estar reabrindo os problemas que o direito quer resolver. Né? Essa que é a ideia. Né? Porque elas estariam recolocando um elemento de instabilidade no interior do sistema jurídico. Né? Estariam recolocando um elemento de escolha subjetiva no interior do sistema jurídico. Estariam recolocando uma questão, né, de moral dentro do sistema jurídico. Então, o Dworkin está dizendo, se você quer ser positivista, você tem que aceitar a tese do pedigree. Então, uma norma só é jurídica se ela for produzida de acordo com um certo procedimento, e esse procedimento não pode fazer exigências morais sobre a produção dessa regra. Tem que ser um procedimento neutro valorativamente, né? Porque se ele tiver algum conteúdo moral, ele está de novo abrindo espaço para, né, considerações subjetivas, para considerações valorativas, que seria justamente aquilo que o direito quer evitar. Né? O direito quer gerar alguma certeza num ambiente de incerteza moral, de incerteza, né, ética, em que as pessoas entram em conflito. Né? Não preciso dizer que, vejam, o Hart, né, admite, ele abre a possibilidade de que a regra de pedigree faça considerações morais. Né? Isso ficou claro na literatura posterior. Né? Então essa é a tese do pedigree. A segunda tese é a tese do modelo de regras, digamos assim. Né? O Dworkin diz o seguinte, olha, o positivista ele só reconhece que o direito é composto de regras, ele não reconhece a existência de princípios, né? Ou pelo menos ele não considera que os princípios sejam elementos relevantes do ponto de vista normativo para decidir os casos concretos. Né? Então, para um positivista, o direito é composto apenas de regras, né? E para o positivista, os casos difíceis são decididos por discricionariedade. Então, o juiz preenche um espaço onde não havia norma, onde não há norma jurídica para resolver aquele caso, e ele procede por uma mera escolha. Né? E esse espaço é indeterminado. Esse espaço é indeterminado. O juiz escolhe, né, subjetivamente, nos casos difíceis, né, ele faz essa distinção, existem certos casos fáceis e certos casos difíceis. Os casos fáceis são aqueles que pela prática jurídica, a experiência jurídica tornou triviais, são de fácil solução, e os casos difíceis são aqueles mais controversos, em que não há um critério claro no ordenamento jurídico para solucioná-los, né, não há uma regra, né, clara para solucionar aqueles casos. E o que o Hart diz é que nesse tipo de caso o juiz decide discricionariamente. Então o Dworkin vai dizer, olha, o positivista então, né, ele se comporta assim, ele diz que o direito é composto só de um sistema de regras, só existem regras no direito e a decisão dos casos é discricionária. Né?
E a terceira tese é dizer, olha, só existe uma obrigação, só existe um dever, talvez a nossa linguagem ficasse melhor, se houver uma regra prévia que o determine. Né? Ninguém é obrigado a fazer nada, a não ser em virtude de lei. Né? Então eu não posso derivar nenhuma obrigação, nenhum dever, que não seja de uma regra jurídica. Eu não posso derivar um dever de um princípio, eu não posso derivar um dever... Né? Isso é o Dworkin falando, né? O Dworkin descrevendo o positivismo. Né? Descrevendo o positivismo. Então, só existe obrigação, só existe dever se houver uma lei, né, uma regra que reconheça essa obrigação, que sustente ou que preveja essa obrigação. Aí a distinção entre regra e princípio eu não vou gastar muito tempo, porque isso já foi muito falado, né? Enfim, a ideia é que o Dworkin, enfim, o que o Dworkin vai dizer no fundo, né, é o seguinte, olha, aí avançando um pouquinho, então ele vai dizer especificamente sobre o poder discricionário, então ele vai dizer o seguinte, olha, o Hart quando afirma, né, Hart quando afirma que o direito é composto só como por um conjunto de regras, né, e regra significa, né, uma regra ela só é aplicada, ela é aplicada num princípio de tudo ou nada, né, uma forma de tudo ou nada, ou a regra se aplica ou a regra não se aplica, né? Ou alguém matou alguém ou alguém não matou alguém. Então não existe meio termo. Né? Ou alguém cometeu, né? Alguém deve o imposto, alguém não deve o imposto. Não existe ponderação, não existe peso possível. As regras funcionam assim. Então o Dworkin diz, olha, ao dizer isso, que o ordenamento jurídico é composto só de regras, o Dworkin está descrevendo mal o raciocínio jurídico. Né? Ele está descrevendo mal porque os juízes decidem, grande parte das vezes, com base em princípios, né? Com base quer dizer, em princípios que são, diz o Dworkin, onipresentes. Basta você examinar a jurisprudência, né? Os casos julgados pelas cortes, que você vai achar princípio para todos os lados. Ele cita vários casos, né? Um dos casos que ele cita é sobre liberdade contratual, né? Então ele diz um conflito entre liberdade contratual e responsabilidade pelo dano da fabricação, né? É um caso que, bom, o tribunal decidiu que o fabricante deveria arcar com a responsabilidade pelo dano da fabricação, mesmo, né, tendo o usuário, né, aberto mão dessa responsabilidade via contrato, isentando, né, o responsável, enfim, da eventual responsabilidade pelo dano de fabricação. Vejam que no sistema brasileiro esse caso seria absolutamente trivial, porque você tem formas de responsabilização objetiva, etc, etc. Mas, pelo menos naquele momento do direito norte-americano, não era um caso trivial, né? Assim, bom, vale o contrato, o que foi escrito, ou vale, enfim, um princípio, né? Enfim, de proteção e de liberdade, enfim, aí a proteção ao consumidor, digamos assim, né? Então, quer dizer, o Dworkin diz, olha, nesse caso, o caso foi decidido com base num princípio, né? Com base nos princípios, porque não havia nenhuma lei, né, impondo, nenhuma regra específica impondo a responsabilização do fabricante do produto nesse caso. Então o juiz decide com base num princípio e diz o Dworkin, os princípios são onipresentes, né? Os princípios são onipresentes, estão presentes em todos os lugares, e é justamente aí que ele discorda, né, para responder a questão que apareceu nos nossos debates na matéria, né, é que ele discorda, né, claramente do Hart na questão da discricionalidade, porque ele diz, olha, na verdade os juízes não decidem com base numa escolha subjetiva, eles não decidem com base num vazio, né, em que eles simplesmente preenchem um espaço vazio de regras. Né? Normalmente o que os juízes fazem é decidir com base em princípios. Né? Eles procuram, a partir de um raciocínio, né, que não é estritamente textualista, é um raciocínio que está procurando, né, as razões de funcionamento daquele sistema, os valores fundamentais pelo qual aquele sistema funciona, e aí eles vão, digamos assim, extraindo ou construindo princípios, né, que determinam o direito e que, vamos dizer assim, produzem, né, que fundamentam certas decisões judiciais. Então, para o positivista, né, esse caso que eu citei, eu teria que considerar, ele não foi regulado pelo direito e, portanto, o juiz vai decidir num vazio, né, num vazio jurídico.
né, com base numa escolha puramente subjetiva. O Dworkin diz, não existe esse vazio jurídico, essa é uma má descrição do processo decisório. Na verdade, o que os juízes costumam fazer é realizar uma decisão a partir de princípios nesses casos. Eles vão buscar os fundamentos daquele ordenamento jurídico, as razões fundamentais pelas quais ele existe, e aí constroem esses princípios que orientam a decisão e determinam como as pessoas devem se comportar, né? Então, os juízes, quando decidem, diz o Dworkin, não olham exatamente para fora do direito, né? Não vão buscar completamente fora do direito um padrão para julgar os seus casos, eles procuram, né, reconstituir a partir do próprio direito, né, o sentido, né, um sentido possível para aquela decisão, né? Esse ponto é importante porque aí você percebe a divergência clara dos dois autores em relação à discricionalidade. Vejam, o Dworkin reconhece que existe um espaço de atuação para o juiz, por exemplo, no processo de aplicação do caso à regra, né? O processo de aplicação não é mecânico, nunca foi mecânico, né? Dworkin reconhece isso, olha, a aplicação do caso à regra não é exatamente um processo mecânico, ele envolve um raciocínio que o juiz tem que fazer e tem um espaço de relativa indeterminação, né? Tem outro sentido em que, evidentemente, o Dworkin também reconhece que existe, vamos dizer assim, discricionalidade, ou que existe um espaço de atuação do juiz, porque, em certo sentido, né, certos juízes, em determinado momento, dão a última palavra sobre um caso específico, né? Dão a última palavra sobre um caso específico diante de várias possibilidades de solução. O que Dworkin não reconhece, né, o que ele não reconhece é que os juízes decidam com base na pura subjetividade, olhando para padrões decisórios completamente extrajurídicos, né? Como parece que o Hart reconhece, parece que o Hart defende, né? Ao dizer que o juiz decide num vazio. O Dworkin diz, não tem vazio, né? Na prática, quando você olha para os casos, você vai encontrar esses princípios, né? Os princípios que vão sendo construídos pela jurisprudência e que vão, então, determinar a solução dos casos, né? É importante também entender, né, que então, quer dizer, isso significa o quê? Isso significa o quê? Veja, que existem certas normas no ordenamento jurídico que não são produzidas com base nas regras de pedigree, né? Isso é o que o Dworkin está dizendo, né? Então, são regras que, na verdade, vão sendo produzidas pelo que o Dworkin chama de senso de adequação, né? Existe um senso de adequação que a comunidade dos intérpretes vai empregando para dizer, olha, nesses casos aqui é razoável decidir desse jeito, por exemplo, é razoável usar o princípio da liberdade contratual ou limitar o princípio da liberdade contratual, porque, né, para responsabilizar o produtor. E esse processo vai ocorrendo com uma certa, né, com uma continuidade, né, da jurisprudência ou dos casos, no sentido de achar que aquela solução é apropriada, né? Então, os princípios não nascem de um procedimento de produção de regras regulado por determinadas normas reconhecidas pela sociedade, né, como normas adequadas para regular a produção normativa. Eles nascem de um certo processo de legitimação institucional, né? As instituições, a partir da convicção dos agentes interpretativos, vão chegando à conclusão de que aqueles princípios devem ser usados e são razoáveis, então eles surgem dessa maneira, né? Para simplificar, eles não nascem do processo legislativo diretamente, mas nascem do processo de aceitação ou de repetição de certos critérios pelas autoridades competentes para julgar os casos, né? E, evidentemente, os princípios estão baseados em outros princípios que dizem respeito né, ao modo como eu entendo a autoridade naquele espaço, etc., né? O Dworkin vai dizer, não é possível estabelecer uma regra geral que regule a produção de princípios em todo o ordenamento, né? Enfim, isso vai surgindo a partir da própria prática interpretativa diante dos casos concretos, né? A partir de um princípio de razoabilidade, a ideia de senso de adequação
né, da autoridade que vai enfrentando os diversos casos. Então, no fundo, quer dizer, o que a gente tem aqui são duas visões diferentes sobre, né, a indeterminação do direito e as suas consequências, né? Quer dizer, o Hart diz claramente, olha, a discricionalidade depende da indeterminação do direito, né? Então não é possível prever tudo em regras, não é possível prever todos os comportamentos em regras. O direito usa termos com textura aberta, né? Tem a linguagem tem textura aberta, inclusive, ela usa termos equívocos, né? Que permitem várias interpretações. A própria natureza da linguagem, né, mostra que o direito é indeterminado. E diante das várias possibilidades, a autoridade vai decidir por discricionalidade, né? Então, no fundo, ele reconhece, né, que no direito não existem só regras, né? Existe um espaço para discricionalidade. Então, é incorreto, né, dizer que o Hart, como positivista, só reconhece que existam regras decidindo os casos jurídicos. Não, ele também reconhece que existe a discricionalidade, existe um espaço de indeterminação para a decisão judicial, né? O mais importante para o Hart é a autoridade, né? Então a autoridade vai dizer, a autoridade competente vai dizer qual é o direito, como ele deve ser, né? O Dworkin diz uma coisa diferente, ele diz, olha, eu discordo do Hart no seguinte sentido, ele está dizendo que em certos casos o juiz vai exercer a discricionalidade e discricionalidade no sentido forte, né? Ele vai escolher uma decisão num vazio jurídico, né? O Dworkin diz, não, o que o Hart não percebe, ele não entendeu, né? Ele não percebeu no processo de interpretação, é que nesses casos o juiz não decide no vazio, né? Tem justamente a produção de uma série de critérios, né, pelas autoridades competentes, né, certas normas que vão sendo produzidas, vão sendo legitimadas pela ação da autoridade, né, pela ação da autoridade competente, que são os princípios, e esses princípios produzem efeitos, né, se tornam normas obrigatórias, determinam a vida das pessoas, né, são decisões que acabam sendo, enfim, que são coercitivas, enfim, né, e que são efetivas, né? Então, portanto, dá para dizer que são normas, né? Princípios. Para o Dworkin, tanto as regras quanto os princípios são normas jurídicas, né? Então, a questão, no fundo, né, talvez a gente possa dizer, que para o Hart o direito basicamente é composto, ele pode ser determinado, ele pode ser encontrado nas regras, e se não tiver, né, regra regulando, aí eu tenho uma escolha tomada no vazio. Eu tenho uma escolha tomada por uma autoridade num espaço vazio, né? E o Dworkin vai dizer, não, eu penso um pouco diferente. Existem regras, existem casos fáceis e casos difíceis, e nos casos difíceis, o que acontece não é uma decisão puramente subjetiva no puro vazio. É um processo de construção paulatina de princípios, né, que vão, então, servindo de critério para decidir aqueles casos, e nesses princípios está embutido um conteúdo valorativo que vai sendo legitimado ao longo do tempo pela autoridade, né? Pelas autoridades competentes, o que coloca uma questão aí, né? O que coloca uma questão, evidentemente, para o Dworkin e para o Hart ela é complicada, se tudo isso no fundo, né, não mostra que a segurança jurídica se tornou algo difícil, né, ou quase impossível, né? Por isso, depois o Dworkin no Império do Direito vai tentar construir, até onde eu posso entender, um procedimento mais rigoroso, né, para dizer como é que esses juízos, vamos dizer assim, como é que esse espaço, né, para a liberdade do juiz, que é determinado então pelos princípios, tem que ser preenchido, né? Daí ele vai construir o seu modelo do direito como integridade, né, para dar um rigor, né, dar um rigor para o processo de aplicação, ou para o processo de solução dos casos, né? No Hart fica mais indeterminado, né, fica mais difícil de dizer, pelo menos a partir dos textos que a gente conhece, o que seria esse procedimento para decidir no vazio, se simplesmente a decisão
é puramente subjetiva, né? Como dizia o Kelsen, eu não posso controlar com base em procedimento nenhum, né? Então, são duas posturas intelectuais diferentes, são dois modos de ver o problema diferentes. E talvez o positivista, o Hart, tenha se desincumbido dessa questão, dizendo, olha, a questão de estabelecer um procedimento para determinar a decisão não é uma questão que um positivista deva se preocupar. Eu simplesmente reconheço que há esse espaço discricionário e esse espaço vai ser preenchido de alguma maneira, né? E o Dworkin não, o Dworkin está preocupado em conferir, né, um certo rigor a esse processo decisório com base em princípios, e aí no Império do Direito ele vai sofisticar essa formulação, eu acho, mas a gente fala isso em um outro momento, acho que eu já falei bastante hoje, espero que tenha ficado claro, né? Bom, bom trabalho aí para vocês e vamos seguir aqui estudando o teoria do direito e espero que os vídeos ajudem vocês, né? Sejam um apoio importante para a compreensão dos textos. Estou fazendo só um processo bem didático para facilitar a leitura dos textos que certamente quem estuda essa matéria está enfrentando, tá bom? Abraço para todo mundo e bom trabalho.